Durante a coletiva de apresentação do técnico Guto Ferreira, o presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, ele abriu ali as declarações e falou a respeito da vinda do técnico Guto Ferreira, do momento do Clube do Remo e rebateu ali algumas críticas a algumas declarações que foram feitas aí na internet, no rádio e na televisão a respeito de quem toma as decisões lá no Clube do Remo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Isso é muito importante para que a gente continue crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Beleza? Bom, bora falar sobre isso, né, gente? O Tonhão falou, né, com a imprensa, ele que estava suspenso até alguns dias atrás pelo STJD, ele não poderia fazer declarações na imprensa por conta de algumas declarações que ele fez a respeito da arbitragem. E aí o Tonhão estava suspenso, ele não poderia falar absolutamente nada. Mas agora ele está podendo conversar, ele está podendo falar, ele está podendo participar das apresentações, das coletivas. E o Tonhão, ele falou primeiro sobre a questão do momento do Clube do Remo. O Remo que está nesse momento na 12ª posição da Série B, esteve melhor, esteve até dentro do G4, mas agora está na parte de baixo da tabela, na parte dos 10, dali do 11º para baixo. E numa posição um tanto quanto perigosa no sentido de que está longe do G4 e mais próximo do Z4. Isso não significa dizer que o Remo vai figurar na zona de rebaixamento, longe disso, né? Vamos convenhar. Mas ele falou sobre isso e ele disse que ninguém jogou a toalha no Clube do Remo. Pelo contrário, que todo mundo vai lutar e vai ficar empenhado nessas últimas 10 rodadas para conquistar esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. Nós, quando iniciamos, desde o início dessa competição da Série B, o Remo figurou sempre numa prateleira de cima. Figuramos, inclusive, em alguns momentos na liderança da competição, muitas vezes dentro do grupo do G4 e, ultimamente, estávamos bem agarrados nesse grupo. Infelizmente, pelas duas últimas apresentações e duas derrotas, nós nos desgarramos um pouco do grupo do G4. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Aqui, ninguém jogou a toalha. Nós estamos ainda confiantes no projeto, no planejamento, que nós vamos conseguir os nossos objetivos. Basta que a gente continue com esse trabalho, com foco, com a união e com o apoio do nosso torcedor, que é fundamental para que a gente possa atingir a nossa meta final. Para isso, nós fizemos uma mudança na comissão técnica e entramos no mercado, o nosso executivo entrou em contato com o nosso Guto Ferreira, cuja trajetória, o currículo, dispensa maiores apresentações. É um técnico vitorioso, conhecedor da competição e, acima de tudo, um treinador que vem com muitos acessos, inclusive para a Série A. E no momento que houve o convite por Guto, ao qual eu agradeço antecipadamente por ele ter aceitado esse convite, eu tenho certeza absoluta que ele acreditou no projeto, no planejamento da diretoria, que busca, no final da competição, conseguir o nosso desejado acesso. Então, nós precisamos, mais do que nunca, do apoio da nossa torcida. Nada como uma sequência de bom resultado que não possa reverter essa situação. E nós vamos começar isso a partir de domingo, se Deus quiser, com o apoio da nossa torcida. Nós vamos ter uma grande vitória contra o CRB e dar a nossa arrancada visando conseguir o nosso principal objetivo. E ele também falou sobre a questão das críticas, né? Que ele falou aí, né, a respeito de quem toma as decisões lá no departamento de futebol do Clube do Remo, né? Muito foi se falado porque algumas decisões de fato foram tomadas de maneira monocrática, né, não democrática, mas ele disse que as decisões que são feitas são tomadas diretamente ali por um colegiado, que tem ali
além do executivo de futebol, o vice-presidente e também o próprio presidente. Ele também disse que estão tentando criar um tumulto dentro do Clube do Remo por conta de algumas decisões que a diretoria havia assinado. Vamos acompanhar a declaração dele. Antes de passar a palavra para o nosso treinador, eu queria fazer um registro de que as decisões aqui dentro do departamento de futebol, elas são tomadas de maneira colegiada. Ninguém toma decisão aqui isolada. Logicamente que a participação do executivo junto ao plantel e faz um trabalho em conjunto com a nossa diretoria, a diretoria executiva que está aqui presente, como o Milton e o Glauber, e as decisões são tomadas de maneira colegiada. Logicamente que a palavra final tem que ser do presidente e dos seus vice-presidentes, e a responsabilidade passa a ser nossa também. Então, dito isso, queria deixar bem claro que muitos criam umas situações de criar tumulto dentro do Clube do Remo. E isso aí a gente abomina com o trabalho, com a transparência, com a sinceridade. Hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso treinador, mas eu fiz questão de fazer esse registro para que deixe bem claras as coisas, principalmente para o nosso torcedor. Eu volto a dizer uma situação que eu falei ainda há pouco. Ainda há pouco não, perdão, é o que eu falei em algum vídeo anterior. Eu sei que tem muitos canais, muitos influencers que acham que a internet é um local onde você pode destilar o ódio, destilar a perseguição. Isso eu não concordo. De fato eu não concordo. Tanto que tudo que eu faço, tudo que eu falo aqui é tudo de uma maneira muito ética e uma maneira muito respeitosa. A crítica construtiva, como a gente fala. E de fato, eu critiquei aqui algumas tomadas de decisão da diretoria do Clube do Remo, principalmente com relação a Antônio Oliveira. E eu acho que, na minha opinião, o Remo jogou o acesso no ralo, por conta da insistência no treinador português. Eu quero estar errado. Eu quero estar errado, de verdade, eu quero estar errado. Eu quero que o Remo consiga esse acesso. Mas a diretoria demorou demais a tomar a decisão. Aliás, chegou a tomar a decisão, mas alguém impediu a demissão há um tempo atrás do Antônio Oliveira, que eu até noticiei aqui no canal e depois a diretoria voltou atrás. Onde até minha fonte falou assim, olha, voltaram atrás, conseguiram convencer todo mundo. Então assim, eu entendo, óbvio que eu entendo o que o Tonhão disse, e eu concordo, porque tem gente que realmente quer aproveitar isso para tumultuar, principalmente gente com questões políticas, com intenções políticas dentro do Clube do Remo. Essas pessoas querem sim que a desordem aconteça para tentar se promover ali, ou seja, o interesse pessoal acima do interesse do clube. Mas a gente não pode tapar os olhos para os erros, para os equívocos que a diretoria do Clube do Remo cometeu. A permanência do Antônio Oliveira por mais algumas rodadas foi um equívoco. Os resultados estão aí, os números estão aí. Não sou eu que falo, são os números. Então, nessa parte, a diretoria precisa assumir o erro, coisa que não fez. E nem sei se vai fazer, acho que dificilmente vai fazer. A questão toda é agora tentar corrigir todo o erro com a vinda do Guto Oliveira e fazer o Remo reencontrar aí o caminho das vitórias. E a oportunidade está agora nesse domingo, 6 horas da noite, contra o CRB. Vai ser uma partida difícil, famoso jogo de 6 pontos, mas o Remo, nem que seja de 0-0, precisa conquistar a vitória. Mas agora eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino. Você concorda com a declaração do Tonhão? Você concorda com tudo que ele falou? Coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero interagir com você, eu quero conversar com você. E por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Valeu, tamo junto e até a próxima!